da campanha que tem o tema A Ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o remover da pedra. E eu sei que há algo de Deus muito especial para a nossa vida, e esse tempo é um tempo, algo que o Senhor está estabelecendo como verdades em nós. Amém? Então, quando nós falamos de pedra, nós lembramos bem de um personagem que é bem pertinente falarmos sobre ele. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho João, capítulo 11. Diz assim, João capítulo 11, versículo 1, diz o texto: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4, Jesus, porém, ao ouvir, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo nos alcance e nos toque nesta manhã. Aonde chegar, Senhor, essa transmissão, ó Deus, que possa tocar o coração necessitado, que possa entrar na casa que precisa desta vitória, que possa entrar, ó Deus, no quarto do enfermo necessitado, que o poder dessa palavra, que não é minha, é tua, possa trazer o efeito daquilo que ela foi designada para trazer. Fala, Senhor, conosco, e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Nós vemos o texto aqui, de certa maneira, de forma resumida, falando aqui do caso de Lázaro. Lázaro, ele tem um nome, e o nome do Lázaro, ele tem um significado. Lázaro significa Deus socorreu, Deus ajudou. E o texto fala que ele estava há alguns dias já morto, quando Jesus o encontra. E o texto fala que ele estava há 4 dias morto. E a Bíblia, ela menciona o número 4 muitas vezes. O texto, se nós formos pegar as palavras, nós iríamos achar muitas coisas, mas nós precisamos entender que o 4 representa um ciclo que se inicia e um ciclo que se finda. O ciclo de número 4, nós vemos que ela está ligada muito à situação do ser humano, né? Número 4 narra a história de Cristo. O número 4 narra as 4 fases da vida humana: infância, juventude, maturidade e velhice. As 4 fases do dia é manhã, meio-dia, tarde e noite. Então nós vamos entender que o ciclo de 4 representa um tempo de uma maturidade. Deus tem nos chamado muito para falar sobre isso. E nós vamos ver que essa maturidade, ela estará entre nós, dentro de nós e agindo através de nós. O texto que nós lemos fala que ele estava enfermo. O texto fala que ele era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Jesus, ele vem e fala: olha, o que Lázaro está vivendo não é para uma vergonha, mas é para que a glória de Deus se manifeste. E aí vem uma seguinte pergunta: quando
um homem bom, um ser humano, uma pessoa justa diante do Senhor, quando ela passa o dia mal, o que ela reproduz? É uma coisa que me chama muita atenção, porque muitas das vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa é tão boa, está vivendo tanta coisa difícil na sua vida, né? Existe pessoas tão ruins que poderiam viver pelo menos um pouco que essas pessoas boas vivem. É que na realidade o que a pessoa justa ela passa no dia mau, ela está reproduzindo um incenso de justiça e de adoração. Existem coisas que nós vivemos em nossa vida. Como é que o profano ele cai por terra? É quando o santo ele se levanta, ele se manifesta. Existem incensários, existem incensos que a nossa vida produz, que ela vem paralisar aquilo que a profananda, ou aquilo que o profano está gerando. Nós precisamos entender que o que sai de dentro de nós tem que ser uma essência boa. Eu fico imaginando Lázaro naquele momento de tamanha enfermidade. O que muitos ao seu redor estaria falando naquele momento? O que lá dentro da sua casa a sua família estava falando? E nós observamos que o que Deus tinha para tratar com Lázaro já estava resolvido. O texto, nós não lemos o texto lá? João 11:4. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então eu entendo que o problema que Deus queria alinhar, a história, o ambiente que Deus queria alinhar, não era com Lázaro, porque com Lázaro estava resolvido, independente do tempo da enfermidade e dos dias mortos. O que Deus queria resolver era o problema da aldeia e o problema de dentro da casa de Lázaro. Existem coisas que nós estamos produzindo, reproduzindo, gerando, que o problema não é conosco, é o que está no nosso ambiente. E nós precisamos entender vamos pegar o caso, porque Deus ama o mundo de tal maneira, né? O que significava o próprio pai pegar o filho e entregá-lo à cruz, à morte de cruz? O problema era com Cristo? Não. O problema com Jesus Cristo já estava resolvido. Porque o Pai seria glorificado na ressurreição do Filho também. O que Jesus queria fazer? O que aquela morte que Jesus estava passando? O que nós vemos que Jesus viveu? Mostrou aquilo que era a real, a verdadeira humanidade daquela época que ele estava vivendo. Mas ele entre morrer não significava que seria o fim de uma trajetória. O que significava que na sua ressurreição, a morte seria vencido pela vida. E nós precisamos entender que o que Jesus viveu, o que Lázaro viveu, nós precisamos entender que existem coisas em nós que precisam parar para gerar uma nova vida no ambiente que nós estamos vivendo. E muitas das vezes Deus nos escolhe, me escolhe, escolhe você, para reproduzir e gerar em pessoas, em família, na família, aquilo que Deus tem como promessa. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Então nós precisamos ser maduros quanto a isso. Quando nós vemos isso, desses 4 dias, nós vemos que 4 coisas aconteceram. A primeira coisa foi lá no versículo de número 14. Então Jesus lhe disse claramente, o que Jesus disse? Lázaro morreu. O que Deus estava dizendo? Jesus estava dizendo que naquele momento era o fim de ciclos, que era o fim de pensamentos, que era o fim de sentimentos, que era o fim de posicionamentos, que era o fim de muita coisa que mantinha, ia manter
uma cultura, um sentimento que não deveria mais. Você precisa entender que o que ele quer tratar é sobre as nossas escolhas, as suas escolhas, e não aquilo que nós achamos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, precisa morrer algumas decisões e escolhas que você fez e que mantém você numa condição de morto. Morto de esperança, morto de sentimentos, morto de perspectivas. Deus está dizendo, você precisa entender que Ele quer tratar sobre escolhas que estão deixando você vivo para uma opção que pode trazer morte. E Ele está dizendo, precisa hoje morrer algumas decisões para que nesta morte algo novo possa nascer, crescer e vir à vida. A imaturidade, o texto fala, dos discípulos, quanto ao reino, a sua imaturidade, melhor dizendo, era grande. Porque eu fico agora imaginando, o cara era tão fiel ao mestre e deixou ele morrer. O que era mais prioridade? Agora eu estou assim, viajando nas ideias. Né? Eu fico observando que, de repente, os discípulos, a família, a aldeia, o Lázaro está aqui, ó, enfermo. Né? O mestre, por que o mestre não larga lá? Depois volta a fazer o que está fazendo. Por que ele não vem visitar Lázaro? E aí o texto nos mostra, e se você fizer uma busca de um estudo realmente, é que havia um sentimento que precisava morrer. Um conceito, um pensamento no ambiente que Lázaro estava, precisava morrer. O sentimento, o pensamento de questionamentos, porque o meu tempo, o teu tempo, não é o tempo de Deus. A minha maneira de agir, esse é o grande problema, porque nós temos uma plataforma de entendimento. E Deus, a sua palavra fala que ele confunde os sábios, né, e usa as situações loucas. A imaturidade dos discípulos era muito grande quanto ao reino. Estavam com o mestre, viviam com o mestre, caminhavam com o mestre, viajavam com o mestre, mas existiam alguns assuntos que eles estavam imaturos. E esses assuntos estavam vindo à tona e alguns pensamentos e sentimentos precisavam morrer. O que precisa morrer em nós nessa manhã? O que precisa morrer em nós nesse mês de agosto? O que precisa parar em nós? O que precisa parar? Deus está nos dizendo nesta manhã. Precisa morrer algumas coisas. A segunda coisa, o segundo dia, é um entendimento. Lá no versículo de número 6, diz assim, quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Olha só, Jesus ouviu que a família que ele amava, o homem, o amigo que ele tinha um amor tão grande, amava, ele ouviu, em vez dele largar tudo e sair correndo para socorrer, o texto fala que ainda ele ficou mais 2 dias. As horas passam, muitas vezes pelo fato de nós perdermos 100% o controle. Você já teve aquela experiência que 1 minuto parece 1 hora? Não chega logo, não falta mais 2 minutos. Então, era exatamente isso. Era um descontrole de algo que você acha que você controla. É a demora de uma realidade que são situações onde os seus sentimentos vão falar quem você é. Essas poucas palavras que Jesus ele estava falando, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Era algo que mexia com a convicção daqueles homens. Era algo que eles ainda nunca haviam experimentado. Guarda que Deus está falando. Deus quer nos levar a experimentar coisas que nós ainda não experimentamos.
Marta, o texto fala que Marta ela estava misturando o prioritário com o secundário. Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Marta, o texto fala que ela estava completamente descontrolada. Ela não percebia que Jesus tinha interesse, na realidade, na sua pessoa e não no seu serviço. Se você pega a história, essas anotações aqui que está falando, é que Marta estava desesperada. Se você pegar a história, você vai ver assim, onde você estava quando o meu irmão, a nossa família estava passando por essa enfermidade? O que Jesus queria dizer que era exatamente isso. Deus não estava interessado naquilo que era o que Marta estava proporcionando, o que Maria proporcionou, o que Lázaro proporcionou como família que o acolheu. Deus queria tratar. Bom, já que eu sou mestre, já que eu sou Messias, a casa de vocês precisam passar por essa transformação, aonde eu possa estar, além de ser um amigo, além de ser um mestre, além de tudo isso, a minha presença possa fazer vocês entenderem sempre os próximos passos. Tem coisa que na nossa casa, na nossa família, perdemos controle, perdemos a razão. Por quê? Jesus está dizendo, eu tenho que tirar algumas coisas para você entender o ambiente que minha presença quer estabelecer. É isso que o texto está dizendo. Diz lá que quando ele ouviu, ainda demorou. Oh, tem coisa, irmão, que Jesus, pelo amor de teu nome, Senhor, responda. Senhor, pelo amor, põe a tua mão aí. Parece que Deus não está nem aí. Parece que Jesus, assim, na sua infinita misericórdia, entendimento do ontem, ele ser o ontem, o hoje, o amanhã, parece que ele ainda demora. Diz o texto que ele demora ainda mais 2 dias. E Marta, existem coisas que, quando a gente fala que Marta estava misturando o prioritário com o secundário, existem coisas que Deus quer nos ensinar. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Em mim, em você, sobre todas as coisas. Existem coisas e controles que precisam serem perdidos. Né? E muitas das vezes nessa falta de nosso controle é que nós precisamos aprender a declarar quem é Deus em tudo isso. E é difícil, é fácil a gente falar quando uma casa bem montada, um carro bom, um emprego bom, saúde boa, a gente consegue glorificar Deus. Tem aquela música da Midian Lima, né? Do Delino Marçal. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, nós precisamos entender que Deus não está interessado naquilo que nós já fizemos até agora. Deus está interessado em nós. A terceira coisa que nós vemos no terceiro dia é saber que quem está nos controlando. O texto de versículo 15 fala, e por vossa causa, folgo que de lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. O texto é claro, ele quis demorar para tratar. Não quero chegar na hora que vocês querem. Não faço na hora que vocês querem. Não desejo fazer da vossa maneira, para que o Cristo, para que o propósito ocorra como eu quero. Eu sou o que sou e controlo do jeito que eu quero. Porque se eu oro, se eu faço agora, Ele pode até fazer pela mim, mas tem coisa que Deus não faz, para dizer quem é o Senhor de todas as coisas. É impressionante isso. Se você pega o texto, está claro isso. E por vossa causa, Deus está falando, por causa de vocês, folgo que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. E outros evangelhos falam assim, eu não vou agora, eu não vou largar tudo agora. Né? Como o texto fala lá, não, para que não lá estivesse.
Não vai ser agora. Fique em paz, que eu vou chegar no momento que precisa chegar. E é isso que é a briga entre nós. O que Deus não faz na hora que eu preciso? Porque quem é o dono do tempo é Deus. Você sabe o que vai acontecer com você, comigo, amanhã? Eu não sei nem o que vai acontecer daqui para o meio-dia. Eu encontrei um pastor, muito amigo do meu pai, quando estava levando minha mãe no hospital. Ela estava enferma. Pastor Zenilson. Pastor Zenilson estava com febre e a pressão arterial, a pressão dele extremamente alterada. Para um homem de 89 para 90, a pressão alta é perigoso. Para nós que somos novos, também, mas para ele mais ainda. E eu lembro que ele estava, por causa da pressão da febre, ele estava delirando. E o enfermeiro foi dar uma medicação na veia dele, né? E ele falou, assim, de uma forma inexplicável, de forma inconsciente, ele colocou a mão sobre o enfermeiro e começou a liberar uma palavra de vida sobre o enfermeiro. E o enfermeiro começou a chorar, o enfermeiro foi visitado pelo poder de Deus. Pastor Zenilson, de febre, delirando, variando, a palavra estava dentro dele, liberando sobre as pessoas. E aí a filha dele, a Zilá, estava lá. A Zilá falou assim, você não sabe, meu pai acabou de fazer. Converteu mais 4 pessoas dentro do quarto lá. Eu falei, que coisa interessante. E aí ele virou, cumprimentou minha mãe. São muito amigos, assim, falou assim, irmã Tereza, foi muito bom ver você. Mas eu falo para você que eu não chego em agosto. E no dia 31, para o dia 1º, ele morreu. E ontem ele foi sepultado. Irmãos, o velório dele, assim, foi uma coisa do céu, assim. Uma glória de Deus. Ele falou assim, eu já estou pronto. Ele falou, eu já estou pronto. Agora, o que é isso? É a certeza de alguém que quem teve a experiência com a voz, ele não teme nada. Nem o dia ruim, nem o dia bom. O texto que Deus está falando é assim, que quando eu aprendo a conviver com a presença dele, eu entendo aquilo que a Bíblia fala. Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Nós precisamos, nesta manhã, entender que ele não chega porque eu quero, ele chega porque ele tem um controle das coisas. A quarta coisa, do quarto dia, é o fim do silêncio, que é o momento em que o amigo parece não se importar. Aí, irmãos, além dele falar, eu vou a hora que eu quero, agora ele silencia, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-lhe aos pés e disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus ele queria tratar estava além de uma amizade. O que Jesus queria fazer estava além das doações e das vontades. Ele queria tratar com aquilo que precisava ser resolvido. Porque o caso de Lázaro já estava resolvido. Diga-se, levante sua mão e diga assim, a minha vida, fala, a minha vida já está resolvida. Amém? Salmo 119, versículo 71 fala, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Existem coisas que Deus nos aflige. Existem coisas que Deus nos angustia. Existem coisas, irmãos, eu vou falar para você, eu já tive experiências assim, de estar andando ou de ônibus viajando para pregar a palavra, ou dentro do carro trabalhando, e entrou uma angústia dentro de mim, irmãos, uma coisa tão descontrolada. Uma vontade de gritar, de chorar, uma coisa tão descontrolada, que era mais forte do que eu. Porque Deus falou assim, eu preciso falar com você.
Eu preciso conversar com você. E aí o que acontece? Deus permite algumas coisas nos atingir, nos tocar, nos levar para um silêncio onde você se aquebranta, onde você fala e você começa a dizer quem é Deus na sua vida, quem é o Senhor na sua família, e você vai dignificando, colocando Deus na sua vida, no seu devido lugar, e aí você vai daqui a pouco você ora, e aí passa. Aí Deus fala assim, eu só queria que você orasse. Eu só queria que você falasse um pouco comigo. Filho, quando ele quer a atenção do pai, o que ele faz? Então tem coisas que Deus, tem algumas torneiras que Deus fecha para você falar com ele. Depois fala, tá bom, agora tá tudo bem entre nós, agora eu abro a torneira. Não adianta, irmãos. Se eu achar que Deus vai abrir mão de nós, o silêncio de Deus não significa abandono, significa propósito. Se existe algo pelo qual estamos clamando e ainda não vimos resultados, nós devemos confiar no Senhor. Eu anotei aqui, Ele jamais desampara os que são seus, os que amam a sua presença nela por ela. O caso de Marta e Maria foi assim. Jesus considera a nossa fraqueza, como as irmãs de Lázaro. Jesus considera os nossos limites, como o caso de Lázaro. O texto fala que eles temeram, elas temeram, ficaram desoladas, cheios de dúvidas, mas Jesus veio. Levante sua mão e diga, Jesus virá, fala aleluia, glória. Você crê que Jesus virá em nome de Jesus? Virá contra aquilo que está mais te atingindo, e quando ele vem, tudo se transforma. Nem mesmo a morte, o mais terrível mal da humanidade, nos afastará desse amor, desse cuidado, dessa vitória. A ressurreição, o texto fala que ela veio através de 3 atitudes e um decreto. Diz que Jesus, quando chega, Marta lá, não sei o quê, como nós lemos, se eu tivesse aqui, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, não teria isso acontecido. Jesus só falou assim, aonde ele está? Versículo 34. Aonde ele está? Mas o senhor tinha que estar aqui. Jesus, o mestre. Você acha que Jesus não sabia? Claro que sabia, irmão. Porque a aldeia tinha os túmulos, as situações. Aonde ele está? Jesus, nesta manhã, está falando para nós. Cadê o problema diante de mim? Cadê as lutas, as guerras, as sentenças, as afrontas, as vergonhas? Aonde estão? Você precisa entender que todo cenário que eu vivo, você vive, é um cenário que vai produzir uma grande manifestação de Deus. Lázaro quer dizer, Deus socorre. Eu declaro sobre a tua vida nesta manhã, está chegando o socorro de Deus para você. Estou declarando nesta manhã, na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida, em todas as áreas da tua vida, o Senhor está dizendo, Marta, aquieta-te. Deus está dizendo, Marta, fica quieto, só fala onde está, porque eu vou agir de forma poderosa em nome de Jesus. O texto fala, ele toma 3 atitudes e um decreto. A primeira, ele pergunta, onde está? A segunda, ele vai até o lugar, e aí ele vai diante do túmulo e fala o quê? A ordem, saia para fora. Primeira coisa, Jesus está dizendo, diante de mim, onde estão os problemas? Diante da minha presença, o meu poder, onde estão as guerras, as lutas, as enfermidades e as sentenças? Deus está falando. Deus está falando, hoje aquilo que te colocou dentro de túmulos, aquilo que te colocou em cima de uma cama, aquilo que te colocou numa caverna de dúvidas e problemas, o Senhor Jesus está dizendo, saia para fora agora. Saia, 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 saia. Onde você está? Saia. Onde está o problema? Saia. Onde está a guerra? Saia.
dizendo, saia para fora. A terceira coisa que ele está dizendo, a primeira, ele pergunta. A segunda, ele dá ordem. A terceira, ele decide o quê? Desligai. E é interessante, né? Que quando ele fala, Lázaro, saia. Né? Saia para fora. É esta a expressão realmente. No grego, saia para fora. Não era saia para um lado, não. Saia para fora. E diz que quando ele sai, imagine, irmãos. Agora o corpo que estava putrefado, que os bichos já estavam começando a devorar, os vermes, agora sai ele, Vivinho da Silva, né, todo enfaixado, cheio de gases, assim, vamos dizer assim, que eram os panos. Jesus está dizendo, desligai. Levante a sua mão e diga assim, hoje, Deus entra na minha história. E Ele está dizendo, problemas, guerras, lutas, sentenças, afrontas, vergonhas, Deus está visitando. Está dizendo, Deus está dizendo, Ele é o meu socorro. E diante de tudo isso, Ele está dizendo, aonde estão? Aleluia, eu declaro sobre a tua vida, nenhum problema, nenhuma sentença é maior que a presença do Todo-Poderoso em nome de Jesus, amém? Ele está dizendo, saia desta condição, saia desse túmulo, saia desse pensamento, saia desse sentimento, aleluia, e a decisão é, a ordem é, saia, a decisão desligar, e é interessante que os mesmos que enfaixaram ele, os mesmos que prepararam o seu corpo, os especialistas em enfaixar, os especialistas em ajudar a manter a pessoa dentro do túmulo, foram os mesmos que tiveram que desfazer tudo aquilo que fizeram. Pegou isso daqui que Deus está falando? A mão que enfaixou, a mão que colocou a pedra, a mão que colocou em cima da pedra fria, é a mão que vai desatar a sua vida hoje, nesta manhã. É a mão que vai desligar. Eu quero declarar, hoje o Espírito de Deus está visitando os túmulos de sentenças. O Espírito de Deus está visitando os ambientes aonde foram gerados. Da onde saiu, se é macumba eu não sei, se é feitiço eu não sei, se é bruxaria eu não sei, se recebeu sangue, se recebeu bode, se recebeu animal, se recebeu oração contrária, se recebeu feitição, não sei. O Senhor está dizendo, eu vou aquietar o coração de algumas matas nessa manhã, eu vou resolver o problema de muitas aldeias nesta manhã, eu estou entrando em famílias nesta manhã, aleluia, eu vou deixar de ser um amigo das famílias e vou ser o mestre das famílias, aleluia, eu vou deixar de ser a visita conveniente, mas eu vou ser a presença da ressurreição, aleluia. Toma posse nesta palavra, nesta manhã, oh glória a Deus. Ele está dizendo, aonde estão os problemas diante de mim, aleluia. Deus está dizendo, saia dessa condição hoje. Ele está dizendo, aquilo que amarrou você, aquilo que amarrou a tua casa, a tua vida, ele está dizendo, hoje vai ser desligado da tua vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. E ele dá uma única ordem, dizendo que é um decreto, deixa-o ir. Levante sua mão e diga assim, hoje a palavra está sendo liberada. Daquilo que me amarrava, daquilo que me retia, o Senhor está dizendo, vai deixar ir. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, que Deus te abençoe com essa palavra. A ressurreição veio em 3 atitudes e um decreto. 3 atitudes. Ele pergunta onde estava. Ele dá ordem, sai para fora. Ele decide para desligar. E ele dá uma única ordem dizendo, deixá-lo ir. Nesta manhã, eu declaro sobre a tua vida, mas minha vida está tudo bem, então se amanhã tiver mal, você já tem a palavra. Amém?
Você já tem um seguro da palavra. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Quem precisa de um socorro de Deus? Eu preciso. Quem precisa de uma interferência de Deus? Eu preciso. Quem precisa de uma vitória de Deus? Eu preciso. Quem precisa aquietar o coração de síndrome de Marta, de Maria? Marta só cuidava dos afazeres do dia a dia. Maria só ficava dentro da casa. E o texto fala que o Senhor chegou e visitou. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã. Espírito de Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu declaro a vida agora, Senhor, a quem precisa. Eu declaro a vitória para quem precisa. O Senhor está dizendo aonde estão os problemas diante de mim. Mas por que Deus não quer fazer na hora que eu preciso? É para manifestar o tipo do coração que nós temos no meio de uma dificuldade. Aleluia, Senhor, o problema não era Lázaro. O problema não era a enfermidade de Lázaro, o problema era o ambiente onde Lázaro estava. O caso com Lázaro estava resolvido. O Senhor disse que eu demorei por vossa causa, eu atrasei por vossa causa para que vos possais entender, aleluia, quem é que controla todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, o tempo novo. Se o Senhor deu esta palavra, então é o tempo do Senhor se levantar e chegar na aldeia que precisa, na cidade que lá precisa, na família que lá precisa. Oh Deus, aleluia, o Senhor Jesus não quer perder tempo e nunca perdeu tempo com discussões com Marta, porque isso, porque aquilo. Ele só perguntou aonde está. Deus está dizendo para nós nesta manhã: fala onde está. Fala onde está, fala onde está, fala porque eu vou agir com poder, fala onde está, porque eu vou agir com graça, fala onde está, porque o Senhor é conosco e poderoso para agir poderosamente. Eu oro pela vida do teu povo, eu declaro a bênção, eu declaro nesse primeiro dia, a pedra está sendo removida, aleluia, eu declaro que a pedra da enfermidade, a pedra do impedimento, a pedra do desemprego, a pedra da tormenta, a pedra da dúvida, a pedra da depressão, as pedras estão sendo removidas. Oh, a mão que atou, a mão que enfaixou, a mão que colocou dentro do túmulo, aleluia, eu declaro em nome de Jesus, é a mesma mão que vai ter que desatar, é a mesma mão que vai ter que entender, é a mesma que vai ter que deixar ir. E hoje a mão maligna que agiu, a cabeça maligna que pensou, hoje está sendo colocado no seu devido lugar, porque chegou aquele que tem a vida, chegou aquele que tem a graça, chegou aquele que carrega a ressurreição. Oh, aleluia, 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 aquele que ressuscitou Lázaro, ele tinha o poder da ressurreição e da vida. E eu declaro sobre a vida do teu povo agora, nesta manhã, manhã de graça, de poder, de unção. Senhor, vem agora nos lares de Marta e Maria, vem agora nas mentes de Marta e Maria, nos corações de Marta e Maria, e traga o socorro que eles precisam, traga o controle, mostra, Senhor, quem controla não é ansiedade, não é desespero, não é a derrota, não é a falta de fé, mas quem controla é quem está perguntando: aonde está diante de mim tudo isso? Onde estão? Onde estão? Qual é o poder que eles têm? Deus, tu és poderoso, tu és o Senhor da nossa vida, todo poder foi dado no céu e na terra pela tua vida. Então, Senhor, mostra o teu poder nestas vidas agora, visita o que está no leito de enfermo, no leito de enfermidade, o que está na casa no leito de enfermidade, o que se recupera da enfermidade, em nome de Jesus, entra a vida agora, entra a vida,
ressurreição agora. Eu declaro a palavra, aleluia, e tudo mais acontecerá da tua parte em nome